Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal da Celete. Eu sou o Felipe Gomes, sou arquiteto de soluções aqui. E no vídeo de hoje vamos falar sobre provedor ideal. O que seria o provedor ideal, tá? na nossa concepção? Que atendam a expectativa na parte ali de backbone, para que os seus clientes finais, os clientes de banda larga, tenham um acesso de qualidade aos serviços de internet. A Celete consegue te ajudar através aí do nosso portfólio, que é extenso. A gente tem toda a parte de ativos para ajudar o seu provedor. O provedor ideal, na nossa concepção aqui, um provedor de pequeno e talvez médio porte, estimando aí mais ou menos entre 1.000 e 20.000 assinantes, tá? E aí, depois disso, pode ser que o cenário mude, a gente coloque mais algumas caixas aí, ou caixas de maior capacidade, mas no geral ali, aquela base ali da pirâmide pulverizada, a gente tem o seguinte cenário, tá? A gente pode ter aí na borda um roteador, tá? Os roteadores aqui que a gente comercializa, por exemplo, um provedor que não tem demanda de muitas portas de 10 GB, tá? Um provedor pequeno que quer sair ali de repente do MikroTik dele e já migrar para o Huawei, a gente recomendaria aí de repente um NL8000 M8 com uma plaquinha aí com 10 portas de 10 GB. Isso já é o suficiente para atender um provedor pequeno, tá? Digo um provedor com pouca demanda de portas de 10 GB, tá? Pouca demanda de tráfego. A gente consegue colocar esse equipamento na borda e, em alguns casos, a gente consegue também virtualizar essa caixa, e aí a parte da borda ficaria virtualizada em uma AVS, tá? E a parte de concentrador, ou BNG, ou BRAS, tá? Nós utilizaríamos a admin VS desse mesmo M8 que eu expliquei. Tá? Então isso seria para otimizar recursos ali para aquele provedor pequeno que não consegue fazer um investimento de cara ali em duas caixas, tá? Para segregar os serviços. Tá? Com isso, o provedor tem aí uma ampla capacidade na tabela de roteamentos desse M8. Tá? Você tem uma grande estabilidade na questão do protocolo BGP, então se você tiver flaps ali de rotas, tá? Com as operadoras, a caixa não vai travar, tá? A gente consegue aí com um equipamento desse, de repente, colocar 2 full routings. Esse equipamento ele tem também ele é modular, então ele tem a capacidade aí da gente colocar placas também de 100 GB, com 2 portas de 100 GB, como vocês podem ver aqui, tá? Para atender aí uma demanda crescente. Na parte de BNG, ele vai servir aí, vai conseguir autenticar até 32.000 usuários, ele já tem suporte a PPPoE e IPoE, ou seja, com essa tendência que a gente tem de planos de maiores velocidades, a gente consegue endereçar isso através do IPoE, tá? O PPPoE ele tem uma limitação, então conforme forem aumentando os planos de internet, o PPPoE provavelmente vai cair em desuso, tá? E aí a gente já tem que escolher uma tecnologia que consiga suportar essas taxas de velocidade mais altas, tá? Na parte de CGNAT, a gente tem uma ótima opção hoje, que são os Next Generation Firewalls da Houston, tá? Ou seja, são firewalls de camada 7, ou seja, firewalls de aplicação que a gente consegue endereçar a parte de CGNAT neles, porque subentende-se o seguinte: o CGNAT, como ele é uma feature que a caixa que faz CGNAT ela pode permitir tanto que o usuário que esteja na internet acesse essa rede que está na rede privada, quanto a rede privada acesse quem está na rede pública. Isso é um mecanismo de segurança e logo está embarcado aí na parte de firewall desse equipamento.
Esse equipamento faz isso com especialidade, tá? Tem a parte aí do Full Cone NAT, então se você tem problema com clientes gamers, tá? Problema com, de repente, IPTV, problemas com VPN, aí você tem a parte de ALG que vai também endereçar isso, a gente consegue solucionar. Ou seja, com essas caixas aqui a gente já matou questão de usuário gamer, instabilidade também nas conexões ali, PPOEs. Se eu tiver, por exemplo, em um cenário com um outro equipamento, onde eu tenho duas OLTs aqui no meu POP, aí uma delas desligou tudo. E eu tinha 4.000 clientes pendurados nela. Na hora que esses clientes sobem, dependendo do equipamento que eu tenha para autenticar isso, se não for um equipamento robusto, ele pode travar. Tá? E isso aí é problema. Você vai ter que ir lá no seu POP e aí desligar o equipamento manualmente, ligar, gera todo um transtorno. Com o Huawei isso não vai acontecer, você não vai ter mais esse problema, vai ter noites mais tranquilas de sono. Tá? Então esse cenário aqui é muito bom porque garante a estabilidade do seu backbone em questão de ativos, em questão de equipamentos. Partindo para uma demanda um pouco maior, a gente consegue endereçar isso através do F1A, do NE8000 F1A. Esse modelo aqui é um pouco mais parrudo do que o nosso M8, tá? O M8 que eu mostrei para os senhores, ele tem aí a IPU de 480 GB. Aqui eu estou falando do equipamento que suporta até 1.2 teras. Tá? A diferença entre os dois também está na questão de que o M8 é um equipamento modular, ou seja, eu compro as placas para poder fazer expansões nele, e o F1A eu compro as licenças para poder fazer as expansões nele. Tá? Aqui é um equipamento que, além de suportar um throughput maior de tráfego, ele também tem suporte a uma maior quantidade de autenticações, ele vai até 64.000 autenticações. Tá? Ele tem um suporte também maior à questão de tabela de rotas. Tá? Então, ou seja, para um provedor um pouco maior do que o que eu mencionei anteriormente, ou com uma expectativa de crescimento maior, de repente já vale a pena investir no F1A. Tá? Aqui eu estou falando do equipamento que já vem com 8 portas de 40 GB, 10 portas de 10 e 28 portas de 1 GB. Isso na configuração básica dele. Nisso, com o Houston, dependendo do cenário, a gente consegue manter a mesma caixa ali. Tá? Se a gente estiver falando aí de um cenário que chega até 10 GB de throughput, a gente consegue manter o 3700, tá? Ou o 5260p. Passando disso, a gente precisa de uma caixa que comporte 20 GB, que aí seria o 5760p. Tá? Escalando mais do que isso, nós temos opções também na Houston, tá? Que seriam o 5600 e o 5800 para 30 e 40. Já falamos aqui da parte de roteadores e agora a gente vai seguir ali para a interligação dos equipamentos que tem dentro do meu provedor. Tá? Essa interligação ela é feita geralmente por switches, tá? Geralmente os provedores eles montam o que a gente chama de anel de acesso, né? E aí utilizam alguns switches, tá? Que característica que nós enxergamos aqui na Celletic que os provedores têm buscado para esses anéis de acesso, tá? A primeira delas é suporte a MPLS, tá? Esse suporte a MPLS a gente encontra aí nas linhas da Huawei que tem o H, por exemplo, 6730H, 5732H. Esse H significa High, que seria o top de linha. Esses equipamentos eles suportam BGP, MPLS, controladora, wireless, tá? Mas ele é muito queridinho por conta da questão do MPLS, ou seja, quero utilizar ali, fazer transporte de VLANs utilizando L2 VPN, então vocês têm que buscar um desses, tá? E aqui nós temos, o 5732, tá? Esse equipamento aqui pode ser endereçado por um provedor que tenha um pouco menos de capacidade de tráfego, tá? Devido à densidade de portas dele, tá? A velocidade das portas, na verdade, né? Aqui a gente tem 20 portas de 1 GB, 4 de 10 e 6 de 40, tá? No release mais atual desse equipamento, a gente consegue fazer um upgrade dessas portas aqui de 40 para 100 GB. Ou seja, é um equipamento bom. Tá? É um equipamento bom, eu consigo fazer um anel ali em 100 GB nele, tá? Ou em 40 GB. Isso é bacana. E aí a gente já parte acima dele
para um equipamento que a gente chama de switch de agregação, tá? Ou de core, que seria o 6730. E aí a gente tem a opção ou de 24 portas de 10 GB ou 48 portas de 10 GB, tá? Ele tem mais 6 portas em 40 GB que a gente consegue, mediante a licença, transformar em 100 GB. Então esse switch aqui ele sai muito, o mercado gosta muito desse switch aqui e do 5732 também, que acaba sendo o filho dele. Ambos, em questão de feature, têm as mesmas features, tá? Porque ambos são da linha H. Bom, e aí partindo já para a parte de atendimento ao cliente final, eu tenho as OLTs, tá? A gente tem a X2, MA5800X2, que aí a gente consegue comportar até um pouco mais de 4.000 assinantes, e a gente tem a X7 que comporta até um pouco mais de 14.000 assinantes, tá? Então, para o provedor, eu estou começando, eu vou numa X2. É um provedor que vai pegar uma densidade demográfica grande aqui e quer centralizar tudo, de repente eu posso pegar uma X7, tá? Que comporta mais assinantes ali na minha base. Questão também de evoluções tecnológicas. A gente tem aí as linhas da Huawei com possibilidade de expansão aí para possíveis tecnologias que estão aí vindo, como XG-PON, XGS-PON. Essas OLTs já têm suporte a essa tecnologia mediante a troca da placa de serviço. E aí, para atendimento ao cliente final, a gente tem tanto as ONTs da Huawei quanto as ONTs da Uni. Aqui você consegue atender até 500 MB aí de Wi-Fi, tá? Na casa do seu cliente final, entregando com qualidade, tá bom? Então esse é o provedor que a gente estima, o provedor ideal, tá? Se as conexões forem feitas, tiverem tudo certinho, se o link de internet for bom, você vai ter uma boa estabilidade. Configurações feitas corretamente, vai ter uma boa estabilidade e vai oferecer um ótimo serviço para o seu cliente final. Bom, pessoal, por hoje é só. Esse é o provedor que nós consideramos ideal aqui na Celect, com equipamentos de ponta para atender aí com as melhores tecnologias do mercado os seus clientes finais. E aí, se você tem mais dúvidas, procure um de nossos consultores de venda. O pessoal vai fazer uma triagem com vocês. Se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo também. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Tá? Deixem o seu like, não esqueçam do like, não esqueçam de compartilhar, comentar. Isso ajuda a gente a ganhar alcance, a produzir mais vídeos com conteúdos interessantes para vocês. Muito obrigado e até a próxima.